Oi a todos, bom dia. Dando continuidade aos nossos vídeos que nós estamos produzindo sobre sistemas de filtração, hoje a nossa ideia é nós falarmos sobre o controle hidráulico de unidades de filtração. Bom, a gente sabe que filtros em estações de tratamento de águas de abastecimento, eles têm dois modos de operação distintos. Um primeiro modo de operação que nós definimos modo de operação em filtração, aonde o meu objetivo principal é a produção de água filtrada com uma determinada qualidade. No entanto, vai chegar um determinado momento que eu vou ter que lavar o filtro e o filtro vai entrar no modo de operação em retrolavagem. Nós já falamos sobre lavagem de filtros no vídeo anterior. Hoje nós vamos falar sobre como que é possível nós efetuarmos o controle hidráulico de unidades de filtração, ou seja, como os filtros vão operar no modo filtração propriamente dito. Pois bem, então, conforme a gente já comentou, qual que é o nosso objetivo principal na operação de filtros? É que ao longo do tempo eu consiga reduzir a turbidez da água filtrada abaixo de um determinado limite, mas a consequência da redução da turbidez da água filtrada é logicamente um acúmulo de impurezas no meio filtrante e que vai ocasionar um aumento gradual na perda de carga ao longo da carreira de filtração. Ou seja, uma consequência natural da retenção de impurezas no filtro, o aumento da perda de carga. Portanto, um sistema de filtração, ela tem basicamente duas grandes variáveis que é necessário o acompanhamento ou controle. Primeiro, é o controle da vazão afluente ao filtro. Uma estação de tratamento de água trabalha com uma certa vazão. Eu tenho um certo número de filtros. Ou seja, como que as vazões vão se distribuir nas diferentes unidades de filtração. Então eu preciso controlar a vazão afluente às minhas unidades de filtração. O controle dessa vazão afluente vai determinar a taxa de filtração em que o filtro opera, que é um parâmetro de projeto que nós utilizamos no projeto de unidades de filtração. Então, a vazão afluente é um controle que eu preciso fazer. Eu preciso ter alguma forma de controle da vazão às minhas unidades de filtração, a vazão afluente. A perda de carga é uma segunda variável importante e ela decorre justamente da operação do filtro. Ou seja, a retenção de impurezas vai causar a colmatação dos filtros e eu vou ter ao longo do tempo uma perda de carga. A evolução da perda de carga, como que a perda de carga estiver evoluindo ao longo do tempo, é que vai determinar como o nível d'água vai variar no filtro. Ou seja, como os filtros que nós temos em estações de tratamento de água trabalham por gravidade, a tendência é que ocorra esta perda de carga, ela ocasione uma variação no nível d'água do filtro. Então, como a perda de carga estiver evoluindo ao longo do tempo, vai determinar como que eu vou ter a variação do nível d'água na minha unidade de filtração. Portanto, vazão afluente e perda de carga são variáveis extremamente importantes e que determinam o controle hidráulico das nossas unidades de filtração. Quais são as formas mais comuns de métodos de controle hidráulico de filtros? Nós podemos ter taxa de filtração constante ou taxa de filtração variável. Quando nós falamos em taxa de filtração constante ou variável, significa que nós podemos ter filtros que operem com vazão constante ou com vazão variável, porque a área de filtração é fixa. O nível d'água, por sua vez, meus filtros podem operar com nível d'água constante ou também com nível d'água variável. Conforme eu tiver uma combinação entre taxa de filtração constante ou variável, ou nível d'água constante ou variável, isso me define os diferentes métodos de controle de unidades de filtração. Vamos falar do primeiro método, que é o método mais simples de todos. É o método onde eu tenho uma taxa de filtração constante e o nível d'água na caixa do filtro é variável. O que significa ter uma taxa de filtração constante? Significa dizer que eu tenho uma vazão afluente a todas as minhas unidades de filtração constantes. Como é que funciona esse método? Esse método, vamos fazer aqui um corte bem simplificado de uma unidade de filtração. Então, as partes clássicas, constitutivas clássicas de um filtro, eu tenho um fundo falso, uma camada suporte, meio filtrante, tenho as minhas calhas de coleta de água de lavagem, e aí eu vou ter uma estrutura, uma entrada de água decantada, uma estrutura que me conduz à água decantada. E aí o que vai acontecer? Como é que eu distribuo, como é que eu garanto que o filtro tenha vazão constante?
Nesse canal de água decantada, normalmente eu tenho vertedores posicionados em iguais cotas. Todos os filtros possuem comportas de entrada, cujas comportas estejam na mesma cota. Isso faz com que, ao longo desse canal de água decantada, eu tenha uma distribuição equitativa de vazões. Ou seja, eu tenho um canal de água decantada, tenho comportas de entrada de água decantada que estão elevadas. Então, ao longo desse canal, eu tenho uma distribuição equitativa de vazões. Então, as vazões em cada unidade de filtração, elas são rigorosamente iguais. As vazões, elas são iguais. Pois bem, a estrutura de saída do filtro, eu tenho aqui, olha aqui, isso aqui é um canal, né? Um canal de água decantada. Tá vendo? Isso aqui é um canal de água decantada. Olha aqui, eu tenho água produzida pelos meus decantadores. E aqui eu tenho as minhas comportas de entrada em cada unidade de filtração. Então, é através desse canal e dessas comportas que eu faço a distribuição equitativa de vazões. Na saída do filtro, eu tenho uma caixa de controle de nível. Essa caixa de controle de nível, qual é a função dela? É garantir que os filtros sempre trabalhem úmidos, ou seja, em qualquer condição operacional, o nível d'água estará sempre acima do topo do meio filtrante. Isso me define um nível d'água estático. Então, eu tenho aqui uma caixa de controle de nível que me permite manter um nível d'água mínimo na unidade de filtração. O nível d'água estático significa não tenho vazão afluente. Se eu não tenho vazão afluente, a perda de carga é zero. Então, o nível d'água tem que ser igual à cota da crista do vertedor de saída de água filtrada. Isso aqui é um vertedor de saída de água filtrada. Esse vertedor, normalmente em estações pequenas, pode ser um vertedor único para todos os filtros, ou em estações maiores, costumo ter um vertedor para cada filtro individualmente. Então aqui a gente tem um corte de um filtro que opera como foi projetado como taxa de filtração constante e variação de nível. Então veja aqui, eu tenho um canal de água decantada, e nesse canal de água decantada eu tenho uma comporta que vai me permitir a entrada de água decantada no filtro. E aqui na saída eu tenho a minha caixa vertedora, onde eu vou ter o meu vertedor posicionado de forma tal que me garanta sempre que o nível d'água permaneça sempre úmido, ou seja, vai me estabelecer um nível d'água mínimo de operação em função das perdas de carga no sistema. E aqui eu tenho, veja, a saída de água filtrada, que é a saída de água filtrada, e aqui a minha caixa vertedora. Portanto, e aqui aqui em cima eu tenho o canal de entrada de água decantada. É um método de operação extremamente simples. Eu vou mostrar para vocês um trecho de um vídeo de um filtro que opera com taxa de filtração constante e variação de nível. Deixa eu sair daqui. Deixa eu abrir o arquivo. Eu vou andar um pouquinho no vídeo, porque ele é relativamente longo. Esse vídeo eu tenho no meu canal, no YouTube. E aí, se vocês quiserem, vocês podem assistir. Eu vou deixar o link lá. E aí vocês podem assistir ele todo. Então, basicamente, como é que funcionam um filtro com taxa constante e variação de nível? Veja aqui, eu tenho os meus decantadores, a montante, um canal geral de água decantada, que recebe água decantada de todos os decantadores. E aí, neste canal, eu tenho alimentação aos meus filtros. Aqui eu tenho 5 filtros. Os filtros estão aqui. E aí eu tenho aqui a entrada de água decantada em cada um dos filtros. É uma entrada feita por uma comporta superior e a vazão é distribuída equitativamente entre todas as unidades de filtração. Olha aqui a entrada de água decantada. E o nível d'água no filtro ele vai variar em função da perda de carga. Em função do seu grau de comatação, o nível d'água vai variar na caixa do filtro. Mas essa variação é independente em cada filtro. Cada filtro pode ter um diferente grau de comatação e um diferente nível. Quando o nível d'água chegar numa certa cota pré-estabelecida, está na hora de lavar o filtro. Aí eu retiro o filtro de operação e eu lavo o filtro. Significa que eu tenho a minha carga hidráulica excedida. E aí eu lavo o meu filtro. Isso aqui é um filtro com taxa de filtração constante e variação de nível. Tá bom? Deixa eu pausar aqui o filme. Deixa eu tirar. Deixa eu fechar para não ter confusão. Vamos voltar de novo no nosso arquivo. E está aqui. Pois bem, qual que é o esquema básico desse tipo de filtro? Eu tenho uma distribuição equitativa de vazões entre as unidades de filtração. Isso faz com que a taxa de filtração seja constante.
A variação do nível d'água é independente em cada filtro e depende do seu grau de comatação. É um sistema extremamente simples de ser projetado e operado. E qual que é a grande vantagem? Eu não tenho a necessidade de nenhum tipo de dispositivo mecânico ou hidráulico para controle da taxa de filtração. Portanto, é um sistema muito simples de você operar, muito simples. A evolução da perda de carga, e está aí a grande vantagem desse tipo de filtro, é que a evolução da perda de carga pode ser acompanhada individualmente em cada unidade de filtração. Como? Acompanhando o nível d'água. Eu posso colocar de forma muito simples um medidor de nível em cada filtro e eu consigo acompanhar a evolução da perda de carga em cada filtro individualmente, porque eu meço a altura do nível d'água. A diferença de cota entre o nível d'água no filtro e a cota da crista do vertedor de saída de água filtrada me estabelece a evolução da perda de carga ao longo da carreira de filtração. Portanto, é um sistema extremamente simples. Vamos falar do segundo método. O segundo método são filtros operados com taxa de filtração constante e com nível d'água constante na caixa do filtro. Eu vou chamar esse método de variante 1, porque nós temos dois métodos distintos que me permitem que os filtros trabalhem com taxa de filtração constante e nível d'água constante. Eu vou chamar de variante 1. Por que variante 1? Então, qual que é o esquema do filtro? O filtro, da mesma forma, ele tem um canal geral de água decantada e a vazão é distribuída equitativamente às unidades de filtração por meio de uma estrutura de controle e divisora de vazões. Normalmente eu tenho um vertedor a montante do filtro que me distribui a vazão equitativamente em todos os filtros. Então, a vazão é igual em todos os filtros. Então, como é que eu consigo isso? Porque eu tenho a montante do filtro, uma estrutura que me permite distribuir a vazão equitativamente nas minhas unidades de filtração. A diferença é que esse filtro opera com nível d'água constante. O nível d'água é constante. Mas como é que esse filtro consegue operar com nível d'água constante? Por quê? Veja só, quando o filtro está limpo, a perda de carga é a menor possível. Então, o que significaria isso? Significa que o meu filtro estaria trabalhando com um nível d'água inicial, um nível d'água mínimo. Então, o que acontece com o filtro que opera com taxa constante e variação de nível? O nível d'água tende a variar no filtro de um nível d'água mínimo até um nível d'água máximo. Aqui não. Aqui o filtro sempre opera com nível d'água constante. Mas como a perda de carga devido à filtração ela é pequena, quem é que vai garantir um acréscimo de perda de carga para que esse filtro trabalhe com nível d'água constante? Eu tenho na saída do filtro uma válvula que vai me acrescentar uma perda de carga. Por exemplo, quando o filtro estiver limpo, foi recém-lavado, a perda de carga no meu filtrante é pequena. Essa válvula vai operar com um certo grau de abertura relativamente pequeno. O que significa isso? Estou acrescentando uma perda de carga e o nível d'água vai trabalhar no nível d'água máximo. Essa válvula é controlada normalmente por um sensor de nível. Então o que acontece? O nível d'água é constante, máximo estabelecido. Então no início da carreira de filtração, esta válvula permanece fechada. Fechada, semi-fechada na verdade, com um grau de abertura muito pequeno. Aí o que acontece? Com o decorrer do processo de filtração, esta válvula ela vai abrindo, porque a tendência do nível d'água vai ser subir, a perda de carga vai ser aumentar. Esta válvula vai abrir e vai fazer com que este nível d'água permaneça sempre constante. No final da carreira de filtração, no final, quando essa válvula estiver totalmente aberta, significa que eu não tenho mais carga hidráulica para o processo de filtração. E aí o filtro vai ter que ser lavado. Então, essa figura mostra essa válvula moduladora. Essa válvula, esse sistema que vocês estão vendo aqui, essa foto, são os filtros da ETA Guaraú. Eles trabalham com taxa de filtração constante e nível d'água constante, e os filtros são controlados por esta válvula moduladora, que vai deixar o nível d'água constante na unidade de filtração. É uma válvula pneumática e que controla o nível d'água no filtro. Cada filtro tem que ter uma válvula independente para poder efetuar esse controle. Então aqui a figura, eu peguei esse desenho de um projeto antigo, de um artigo que fazia a explicação de como funcionavam os filtros na ETA Guaraú, eu tirei para mostrar para vocês. Eu vou mostrar o vídeo para vocês desse sistema. Aqui eu tenho a saída da água filtrada.
e a água filtrada vai ser encaminhada para um canal geral de água filtrada. Esta válvula é esta aqui. Esta válvula moduladora é essa aqui. Essa válvula é que vai fazer com que o nível d'água no filtro permaneça sempre constante. Sempre constante. Aqui eu tenho a entrada de água decantada. Aqui eu tenho um canal geral de água decantada e é esse vertedor que vai fazer a distribuição equitativa de vazões entre as diferentes unidades de filtração. Qual que é a dificuldade desse sistema? Ele é complexo porque a operação do filtro depende da presença de uma válvula moduladora na saída do filtro. Eu vou mostrar um segundo vídeo onde eu mostro essa galeria de tubulações e essas válvulas moduladoras um pouquinho mais de perto. Deixa eu sair aqui e deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu abrir o vídeo. Então, isto aqui é uma galeria de tubulações da ETA Guaraú. E aí eu tenho, olha aqui, cada filtro tem uma saída de água filtrada. A água filtrada vai fazer este percurso e vai cair naquele canal geral de água filtrada. Esta aqui é a válvula moduladora. Essa tubulação superior que vocês estão vendo aqui é a tubulação que traz água de lavagem para a lavagem dos filtros. Os filtros são lavados, e esta tubulação traz água de lavagem. Quando eu paro o filtro, eu fecho essa válvula e abro esta válvula e eu lavo o filtro em contracorrente. Então, isso aqui são filtros que trabalham com taxa de filtração constante e com nível d'água constante. E aqui a minha válvula moduladora. Deixa eu andar um pouquinho. Esta aqui é a minha válvula moduladora. Esta válvula moduladora, o controle dela é efetuado por meio de um controle pneumático. Hoje em dia existem válvulas mais modernas, com controle eletrônico, mas percebam que são sistemas relativamente sofisticados, porque dependem de válvulas controladas, seja por via pneumática, seja por via elétrica, e associados a um sensor de nível d'água no filtro, que faz com que o filtro permaneça com o nível d'água constante. A ETA Guaraú tem 48 filtros e todos eles operam desta forma. Esse vídeo também está no canal no YouTube, está no meu canal. Eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo, caso vocês queiram assistir com mais detalhes. Tá bom? Então, vou dar uma pausa. Deixa eu fechar o vídeo também para não ter confusão. Então, qual que vamos dizer, as características desse tipo de sistema de filtração de controle hidráulico? Bom, a distribuição equitativa de vazões, ela ocorre por meio de um vertedor, um conjunto de vertedores localizados a montante dos filtros. O nível d'água é constante em todos os filtros. Como é que eu consigo a manutenção do nível d'água constante em todos os filtros? Eu preciso instalar uma válvula moduladora associada a um sensor de nível em cada unidade de filtração. Bom, qual que é o problema? É um sistema que apresenta uma certa complexidade, porque eu dependo da instalação de equipamentos, seja para garantir a abertura e fechamento da minha válvula de saída de água filtrada e algum sistema que me permita emitir um sinal do nível d'água nos filtros e que associa ao controle da válvula. Então é um sistema que tem uma certa complexidade. Tá? Existe uma variante deste método, por isso que eu coloquei aqui o método 3, que também é taxa de filtração constante e nível d'água constante na caixa do filtro. Só que eu vou chamar de variante 2. Por que eu vou chamar de variante 2? Porque agora eu tenho um canal geral de água decantada, mas eu não tenho a minha divisão equitativa de vazões, ela não é definida por um vertedor localizado a montante do filtro. Aqui o sistema é muito mais complexo, por quê? Porque eu tenho um canal geral de água decantada, normalmente é um canal que a entrada de água decantada nos filtros está submersa, e aí o que acontece? Na saída do filtro, eu tenho a mesma válvula, que vai me permitir um nível d'água constante em todos os filtros, só que aqui eu tenho um medidor de vazão. Então, além de ter uma válvula moduladora que me permita garantir o nível d'água constante nos filtros, eu tenho um medidor de vazão que vai fazer com que, de acordo com a vazão afluente, a ETA, e de acordo com as vazões dos outros demais filtros, ela me permita o controle dessa válvula para manter nível e que me permita manter a vazão afluente constante em todos os filtros. Então, é uma variante.
do sistema 2 que nós vimos, do método 2 que nós vimos anteriormente, mas ele apresenta muito maior complexidade, porque ele precisa de um medidor de vazão localizado na saída de cada unidade de filtração. Ou seja, eu tenho distribuição equitativa de vazões, o nível d'água também é constante em todos os filtros, também é constante. No entanto, eu preciso, além de uma válvula moduladora, eu preciso de um medidor de vazão e sensor de nível instalado em cada unidade de filtração. Então, é um sistema muito mais complexo, muito mais complexo. E aí eu dependo de equipamentos do mais alto nível para poder garantir que os meus filtros trabalhem com esta condição. Hoje em dia, é muito difícil nós observarmos filtros sendo projetados com esse sistema hidráulico de controle. É muito difícil, é muito difícil. O último método de controle de filtros é o famoso método de taxa de filtração declinante e variação do nível d'água, que é um método também muito simples de ser projetado e de ser operado. Embora ele apresente um cálculo um pouco mais sofisticado, um pouco mais difícil quando comparado com filtros com taxa de filtração constante e variação de nível, não é também nenhum bicho de 7 cabeças. Bom, vamos falar um pouquinho então do nosso último método, taxa de filtração declinante e variação do nível d'água na caixa dos filtros. O que é que nós temos aqui? Nós temos um canal geral de água decantada, e aí esse canal geral de água decantada alimenta um conjunto de filtros. Um detalhe importante, quando nós falamos em filtros com taxa declinante, nós não podemos falar mais na operação de um filtro individualmente. Na verdade, é um conjunto de filtros que trabalha com taxa declinante, que podem ser 4 filtros, podem ser 6 filtros, 8 filtros, 10 filtros, depende da estação de tratamento de água, depende do porte da estação. Mas o que acontece? Aqui nós trabalhamos com um conjunto de filtros, que estão todos eles interligados por meio de um canal geral de água decantada, e a entrada de água decantada acontece de forma submersa. Ou seja, todos os filtros estarão trabalhando como vasos comunicantes. Por que eles trabalham como vasos comunicantes? Porque a entrada de água decantada vai acontecer de que forma? A água decantada vai partir a partir de um canal, a minha comporta é submersa. Por que a comporta é submersa? Porque a cota dela sempre estará abaixo do nível d'água mínimo dos filtros. Via de regra, ela estará abaixo da minha crista do vertedor de saída de água filtrada. Então eu tenho uma saída de água filtrada, e aí, em função dos níveis d'água operacionais no filtro, essa comporta estará sempre afogada. Então esse canal ele vai estar também, logicamente, afogado, e aí esses filtros estarão todos eles intercomunicados. Então o que acontece? Vamos imaginar condição de operação sem vazão. Aonde estará o nível d'água estático? Estará exatamente na cota da crista de saída de água filtrada, nível d'água estático. Se todos os filtros, esse conjunto de filtros, começar a receber uma vazão de alimentação no mesmo tempo, todos os filtros estarão limpos. Vai se estabelecer uma vazão, vou ter uma perda de carga, os filtros estarão trabalhando com iguais graus de comatação, isso vai me estabelecer um nível d'água N0. Esse nível d'água N0 deverá estar acima da cota de entrada de água decantada. Por isso que todo sistema vai trabalhar, em qualquer condição, ele sempre vai trabalhar numa condição afogada. Mas o que acontece com os filtros com taxa declinante? Eles trabalham, o método deles de trabalho, eles trabalham com diferentes graus de comatação. Isso faz com que um filtro tenha uma perda de carga, no meio filtrante, devido à retenção de impurezas, ela seja diferente, e a vazão em cada filtro também vai ser diferente. As vazões vão ser diferentes em cada unidade de filtração. Então, o nível d'água na caixa do filtro vai variar de um nível d'água N1 até um nível d'água N2. Mas todos os filtros vão apresentar essa variação do nível d'água, porque eles estão trabalhando como vasos comunicantes. Ou seja, é o conjunto de filtros que estará trabalhando em conjunto como taxa declinante. Só que o nível d'água nos filtros
será rigorosamente igual. Sempre igual. Ele vai variar, mas num tempo fixo, num certo tempo t, agora, o nível d'água em todos os filtros será rigorosamente igual. Por que será igual? Porque os filtros estarão trabalhando como taxas declinantes. A vazão em cada filtro será diferente. No entanto, o nível d'água será rigorosamente igual. Tá certo? Portanto, a perda de carga total no filtro, nos filtros, elas serão iguais, porque o nível d'água será igual. Tá certo? Bom, quando o nível d'água no filtro chegar numa cota máxima, eu tiro o filtro mais sujo de operação e eu lavo o filtro. Então, eu tenho uma entrada de água decantada submersa, os filtros trabalham em conjunto, o nível d'água no filtro é mantido por um vertedor de saída de água filtrada. Todos os filtros apresentam os vertedores localizados na mesma cota, e aí os filtros vão trabalhar todos eles em conjunto. Como eles trabalham em conjunto, mas com diferentes graus de colmatação, então o nível d'água vai variar. Quando o nível d'água chegar no nível d'água N2, que é o nível d'água máximo, eu vou ter que tirar o filtro mais sujo da bateria, vou lavar o filtro. Quando eu retiro o filtro, o nível d'água sobe, vai atingir o nível d'água N3, e quando ele é colocado novamente em operação, ele vai se tornar o filtro mais limpo e o seu nível d'água vai retornar até o nível d'água operacional N1, e assim sucessivamente. Para a gente entender bem como funciona um sistema de filtração com taxa declinante, é como o melhor modelo que a gente pode utilizar é um modelo de 2 reservatórios interligados por um conjunto de tubulações de mesmo diâmetro. Então, por exemplo, eu tenho aqui um reservatório de montante que nós podemos admitir como sendo o canal geral de água decantada. E nós temos uma estrutura de saída de água filtrada, é o meu segundo reservatório, é o meu reservatório de jusante. Imagine que eu tenho uma tubulação ligando esses 2 reservatórios. Vamos chamar que isso aqui seja um filtro 1. Vamos admitir que essa tubulação tem um diâmetro D e um grau de rugosidade ε1. Vai se estabelecer o que aqui? Uma vazão. Agora imagine o seguinte, eu tenho um segundo filtro com o mesmo diâmetro, só que agora eu tenho uma diferente rugosidade, um ε2. Veja que a perda de carga é a mesma. No entanto, como a rugosidade ε2, se ela for maior que ε1, a vazão veiculada por essa tubulação vai ser menor. Vai ser uma vazão menor do que veiculada pelo filtro F1. Porque eu tenho diferentes graus de rugosidade. Eu posso colocar, por exemplo, um filtro 3. E aí, mesma coisa, a perda de carga sempre será igual. No entanto, se essa rugosidade for maior do que do filtro F2 e do filtro F1, eu sei que eu vou estar veiculando nessa tubulação uma vazão menor. E assim sucessivamente, um filtro 4. Portanto, o que acontece? Como os filtros com taxa declinante operam com diferentes graus de colmatação, é a mesma coisa que nós admitirmos esse conjunto de tubulações com diferentes graus de rugosidade, mesmo diâmetro e diferentes graus de rugosidade. E aí o que vai acontecer? A perda de carga é igual, mas a vazão vai ser diferente em todos os filtros. Então, o que acontece? Numa carreira, num conjunto, numa carreira de filtração, o que vai acontecer? Vai ter sempre um filtro mais limpo e vai ter sempre um filtro mais sujo. Então, o que acontece? Num tempo zero, um filtro vai estar trabalhando sempre mais limpo e um filtro vai estar trabalhando sempre mais sujo. Ao longo da carreira de filtração, o que vai acontecer? Os filtros vão colmatar. Eles têm diferentes graus de colmatação. No entanto, eu vou ter um acréscimo, um aumento da perda de carga no sistema de filtração. O nível d'água vai subir. Deixa eu só mudar aqui. O nível d'água vai subir. Então, o que acontece? Num tempo fixo, a perda de carga é igual em todos os filtros, mas o nível d'água sobe. Então, significa que eu tenho sempre um filtro mais limpo e um filtro mais sujo. O que acontece quando o nível d'água chega num valor máximo? O que acontece é que eu tenho que retirar o filtro mais sujo da bateria para lavar. Eu lavo o filtro mais sujo e após ele ser lavado, ele vai apresentar uma rugosidade, aparentemente, uma resistividade na perda de carga. Nesse esquema, na analogia que nós estamos fazendo, ela vai apresentar uma rugosidade agora menor e a partir do momento em que ele foi lavado, ele vai se tornar o filtro mais limpo da bateria. Se ele é mais limpo, ele vai apresentar uma rugosidade menor e, consequentemente, vai poder veicular uma vazão maior. Portanto, o que acontece?
Num tempo fixo, a pedra-carga é igual em todos os filtros. É igual em todos os filtros. É igual. Só que a vazão de cada filtro vai ser função do grau de comatação do meio filtrante. Então, ao longo da carreira de filtração, especificamente, o que vai acontecer é que os filtros vão trabalhar sempre com vazões declinantes. O filtro mais limpo vai trabalhar com uma vazão maior e ela vai decaindo ao longo do tempo, até um instante aonde ele será o filtro mais sujo da bateria. Aí eu vou retirá-lo de operação, o filtro vai ser lavado, e aí ele vai se tornar a ser o filtro mais limpo, e assim a vazão vai decaindo ao longo da carreira de filtração. E aí, o que acontece? Eu tenho as minhas variações dos níveis d'água no meu sistema de filtração. Do nível d'água N1, onde eu tenho o filtro sujo que foi recém-lavado, então vai me estabelecer um nível d'água mínimo N1. Ao longo da carreira de filtração, o nível d'água vai subir, vai para N2. Vou retirar o filtro mais sujo da bateria, vou lavá-lo. No instante em que esse filtro estiver lavado, o nível d'água vai subir um pouquinho, vai para o nível d'água N3. E depois, quando esse filtro for colocado em operação, será o filtro mais limpo e o nível d'água vai retornar de novo ao nível d'água N1. Portanto, todos os filtros agora trabalham em conjunto. Isso aqui é um filtro com taxa declinante. Então veja que eu tenho o meu canal de água decantada e a minha comporta de entrada é submersa. Veja que ela está numa cota abaixo da crista do vertedor de saída de água filtrada, que está por aqui. Isso faz com que todos os filtros trabalhem em conjunto como um bloco. Olha aqui a variação do nível d'água, o nível d'água. Aqui a variação do nível d'água no filtro operacional, de um certo nível d'água N1 até um certo nível d'água N2. Isso aqui é um filtro com taxa declinante. Um outro filtro. Olha aqui o meu canal de água decantada e minha comporta de entrada de água decantada. Isso é um filtro com taxa declinante. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês um vídeo, um terceiro vídeo, mostrando um filtro trabalhando como taxa declinante. É o filtro da ETA Alto da Boa Vista. Deixa eu parar aqui. Opa, deixa eu voltar para cá. Deixa eu colocar aqui. Mostrar o videozinho. Isso aqui é um filtro trabalhando como taxa declinante. Essa ETA em particular tem um total de 32 filtros. Então, todos os 32 filtros trabalham como taxa declinante. Eu tenho aqui um canal central, duas câmaras, e a entrada de água decantada nesse canal central, ela sempre estará afogada, porque eu tenho um vertedor de saída de água filtrada que está num ponto de cota mais elevada. Então faz com que essa comporta trabalhe sempre afogada. Isso aqui é um filtro trabalhando como taxa declinante. E essa ETA, portanto, em particular, tem um total de 32 filtros trabalhando como taxa declinante. É um sistema muito fácil de ser operado, embora tenham alguns cuidados importantes que eu tenha que saber. Mas eu vou comentar com vocês daqui a pouquinho. Quando nós formos fazer o nosso fechamento, e aí nós vamos comentar algumas questões relevantes de operação de filtros com taxa declinante. Tá certo? Então, deixa eu fechar aqui. Deixa eu mostrar para vocês, dando continuidade, as nossas transparências. Ou seja, filtros com taxa declinante e variação de nível. Os filtros trabalham em conjunto, ou seja, de maneira interligada, e funcionando como vasos comunicantes. Esse é o princípio básico de filtros com taxa declinante. Durante uma carreira de filtração, a vazão de cada filtro tende a decair ao longo do tempo, e a função do seu grau de comatação. Ou seja, a vazão varia. Quando ele estiver mais limpo, a vazão é máxima. E ao longo da carreira de filtração, essa vazão vai decaindo ao longo do tempo. Como os filtros trabalham como vasos comunicantes, em um tempo fixo, o nível d'água em todos os filtros é sempre igual. É sempre igual. O controle hidráulico dos filtros ele é muito simples e não depende de equipamentos hidromecânicos sofisticados. O controle é extremamente simples. Eu não tenho grandes dificuldades. Ele é extremamente simples e ele é hidráulico. Ele é hidráulico. Eu não preciso de nenhum equipamento hidromecânico. Quando eu trabalho com filtros com taxa declinante, é recomendável que eu tenha no mínimo 4 filtros.
Eu posso trabalhar com filtros com taxa declinante com 4, com 6, com 8 filtros. No entanto, a recomendação é que a gente trabalhe no mínimo com 4 filtros. Mas eu posso ter sistemas que trabalhem com 10, 12, 15, 16 filtros, não tem problema nenhum. Mas o mínimo é 4 filtros, de modo que eu consiga trabalhar de forma satisfatória. A grande vantagem de filtros com taxa declinante é que normalmente eles exigem uma carga hidráulica menor, quando eu comparo com filtros operados com taxa constante. Via de regra, eu preciso de uma carga hidráulica menor, o que é muito interessante, é muito relevante. E a vazão afluente ao cada filtro é função do seu grau de comatação. Portanto, via de regra, eu tenho uma qualidade da água filtrada que tende a ser melhor. Por quê? Porque normalmente o filtro mais limpo tem um grau de comatação menor, então ele me permite veicular uma vazão maior. O filtro mais sujo, como ele apresenta um grau de comatação maior, ele trabalha com uma taxa de filtração menor. Isso faz com que a possibilidade de traspasse seja menor nesse filtro individualmente. Então, em geral, a qualidade da água filtrada tende a ser um pouco melhor. Um ponto muito relevante: a operação de filtros com taxa declinante depende de operadores um pouco mais qualificados e que possuam uma compreensão do seu modo de funcionamento. Por quê? Porque a lavagem dos filtros sempre vai acontecer sempre do filtro mais sujo para o filtro mais limpo. Ou seja, eu tenho que estabelecer um sequenciamento da lavagem de filtros para que eles possam trabalhar como taxa declinante. Então, é necessário um cuidado especial na operação de filtros com taxa declinante, de modo que eles possam operar como taxa declinante. Então, os operadores têm que conhecer muito bem como funcionam esse tipo de filtro. Isso é de grande relevância. A grande dificuldade de filtros com taxa declinante é que muitas vezes as etas são projetadas como taxa declinante, mas os operadores não sabem como funcionam. Então eles lavam os filtros sem fazerem esse sequenciamento. E aí você fica com os filtros trabalhando totalmente bagunçados. Então exige um certo cuidado e os operadores precisam saber como que esses filtros eles trabalham. Bom, como considerações finais, os filtros operados com taxa de filtração constante e com variação de nível são os mais simples de todos. Eu posso empregar para etas de pequeno porte, para etas de grande porte, indiferente. São os mais simples. Normalmente, quando eu tenho filtros que são operados com taxa de filtração constante e nível constante, eles são os mais sofisticados de todos. Só se recomenda para estações de tratamento de água de grande porte. Não se recomenda para estações de pequeno porte. Hoje em dia, inclusive, tem sido muito difícil nós encontrarmos estações de tratamento de água que têm sido projetados com este método de controle, porque exige equipamentos um pouco mais sofisticados. Então, só se justifica para instalações de grande porte. Filtros que são operados com taxa declinante e variação de nível é uma excelente alternativa para controle hidráulico dos sistemas de filtração. E aí é gosto do cliente. Você pode projetá-los com taxa de filtração constante e variação de nível, taxa de filtração declinante e nível variável. Tanto faz, é gosto do cliente. A gente não consegue dizer que um é melhor que o outro. Ambos são simples, não são difíceis de serem operados, são relativamente fáceis, funcionam super bem e aí torna-se gosto do cliente. O cuidado que a gente tem que ter é que filtros com taxa declinante exigem operadores um pouco mais qualificados e que saibam como funciona direitinho sistemas com taxa declinante. Já vi, muitas vezes, estações de tratamento de água projetadas como taxa declinante e que, no entanto, os operadores não sabiam como funcionava. E aí você tinha uma verdadeira bagunça no tocante ao sequenciamento correto, sequenciamento da lavagem dos filtros. Então, muitas vezes era como se chegar lá, a eta média pequena com 4 filtros e os 4 filtros eram lavados sequencialmente. Então, a eta nunca trabalhou, nunca conseguiu trabalhar com taxa declinante verdadeira. Nunca conseguiu. O dimensionamento de filtros com taxa declinante é um pouquinho mais complexo quando eu comparo com filtros com taxa constante e variação de nível. Ele é um pouquinho mais chato, é um pouquinho mais difícil. Mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Tá bom? Então, se porventura vocês quiserem dar continuidade aos estudos de vocês no tocante ao projeto de estações de tratamento de água, operação de estações de tratamento de água, minha recomendação, eu tenho um livro, Tratamento de Água, Concepção, Projeto e Operação. Vocês podem adquirir na Amazon, podem adquirir diretamente no site da editora. Para aqueles que querem também dar continuidade aos seus estudos na área de
saneamento e engenharia ambiental. Eu tenho um segundo livro que foi publicado recentemente. O livro chama-se Princípios, Fundamentos e Processos de Engenharia Ambiental. Esse livro, diferentemente do primeiro, é um livro gratuito. Ele está em PDF, pode ser baixado diretamente nesse site, no www.sidneyseckler.com/livro. Vocês podem ir lá diretamente nesse site. Indo nesse site, vocês podem baixar o livro gratuitamente. É um livro em PDF. Vocês podem baixar o livro e estudarem. Então, desejo a todos muitos bons estudos. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, coloque nos comentários. Na medida do possível, eu vou respondendo. Se alguém tiver alguma sugestão de vídeo que queira que seja produzido, também coloque nos comentários. E na medida do possível, eu vou produzindo novos materiais para vocês, tá bom? Então, muito obrigado a todos e até os nossos próximos vídeos.